Você já parou para pensar que podemos estar vivendo os últimos capítulos da história da humanidade? Que os sinais do fim, há tanto tempo anunciados pelos profetas e reafirmados por Jesus, estão se cumprindo diante dos nossos olhos? Vivemos em um tempo onde o espiritual e o natural se chocam a cada instante. Guerras, pestes, terremotos, corrupção, esfriamento do amor, perseguição à igreja. Tudo isso já foi dito há séculos nas Escrituras e agora se desenrola como um roteiro divino que caminha para o clímax final. Derek Prince, um dos maiores mestres bíblicos do século XX, não apenas ensinou sobre essas profecias, mas as viveu com temor e clareza profética. Ele não falava por emoção, mas por convicção do Espírito Santo. Ele alertou sobre o arrebatamento, a grande tribulação e o tribunal de Cristo, como realidades que deveriam moldar nossas escolhas hoje, agora, imediatamente. Se você pensa que ainda tem tempo, cuidado. O Espírito Santo está gritando à igreja: prepare-se. Estudos mostram que cerca de 68% dos brasileiros já relatam viver sob ansiedade, tensão e medo. Não é coincidência, é o cumprimento da palavra. E você, está preparado? Se Cristo voltasse hoje, você subiria? Se esse tema te confronta, então você precisa assistir até o final. Porque neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas proféticas da palavra, sob a orientação do legado deixado por Derek Prince, e descobrir o que Deus está falando sobre o tempo que estamos vivendo. Já deixa o like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade urgente, se inscreva no canal e comenta aqui. Você acredita que estamos nos últimos dias? Escreve aí: eu estou me preparando. O arrebatamento e a urgência da preparação espiritual. O arrebatamento. Para muitos, é apenas uma doutrina distante. Para outros, um mistério que gera medo ou dúvida. Mas para aqueles que têm ouvidos espirituais atentos, o arrebatamento é a maior esperança da igreja e também o maior chamado à santidade e vigilância. Derek Prince, com seu conhecimento bíblico sólido e sua intimidade com Deus, tratava o arrebatamento como algo inevitável, glorioso e urgente. Ele não o via como uma alegoria, mas como uma realidade que exigia a ação imediata da parte do povo de Deus. A Bíblia é clara em 1 Tessalonicenses, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esta não é uma metáfora, isso é um plano divino. Derek Prince alertava: o maior erro da igreja contemporânea é viver como se tivesse tempo. Mas o relógio profético de Deus está em contagem regressiva e os ponteiros não param. Sinais como o crescimento do engano religioso, o aumento do pecado, a decadência moral e até mesmo a perseguição velada contra os cristãos mostram que a meia-noite espiritual está se aproximando. E qual é o perigo? O adormecimento espiritual. Mateus 25 nos fala das 10 virgens. Todas sabiam que o noivo viria, mas metade delas estava despreparada. Não se trata de saber, mas de viver preparado. Derek Prince costumava dizer: a chave da preparação não é o conhecimento, mas a obediência ao Espírito Santo. E como nos preparamos? Há 3 passos claros e urgentes que não podemos negligenciar. Viver em santidade. Não uma santidade superficial, mas aquela que é fruto de arrependimento diário, renúncia verdadeira e separação do mundo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Buscar intimidade com Deus. Isso não é opcional. É necessário orar como nunca antes, jejuar, clamar, ouvir a voz do Espírito Santo.
Derek dizia que a intimidade com Deus é o que nos mantém firmes quando tudo ao redor estiver desmoronando. Vigiar com expectativa. Não é tempo de dormir espiritualmente. É tempo de estar sóbrio, atento, discernindo os tempos. A trombeta não dará aviso prévio. Infelizmente, muitos estão vivendo como se tivessem décadas pela frente. Estão construindo impérios na terra e ignorando o reino eterno. Estão investindo na carreira, no conforto, no lazer e deixando sua alma em ruínas. Derek Prince clamava: você pode até enganar os homens com sua aparência de piedade, mas jamais enganará o Senhor no dia do arrebatamento. É hora de acordar. É hora de voltar ao primeiro amor. É hora de limpar as vestes espirituais. O noivo está às portas e ele virá buscar uma noiva santa, pura, preparada, que o espera com o coração ardente. Você está pronto? Se Jesus voltasse agora, neste exato segundo, você seria levado ou ficaria? Grande tribulação e o tribunal de Cristo. Revelações para o tempo final. Se o arrebatamento marca o resgate glorioso da noiva de Cristo, a grande tribulação será o tempo mais sombrio da história da humanidade. E muitos, por não entenderem as Escrituras, acham que ainda terão tempo de se preparar após o arrebatamento. Mas Derek Prince nos adverte: a tribulação não será apenas um tempo de sofrimento. Será o tempo do juízo, do engano global, da manifestação do anticristo e da ira de Deus sobre os que rejeitaram a verdade. Jesus disse em Mateus 24, 21, 22, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Esse período não será uma simbologia espiritual. Será real, brutal e implacável. Derek Prince ensinava que será um tempo onde a separação entre os verdadeiros e os falsos se tornará inegociável. O mundo será envolvido por uma densa escuridão espiritual, e os que resistirem ao anticristo pagarão com a própria vida. Mas para os que forem arrebatados, haverá um outro evento espiritual de suma importância: o tribunal de Cristo. E aqui, muitos cristãos se confundem. Este tribunal não é o julgamento para decidir se seremos salvos. Quem comparece a ele já está salvo. Mas será o momento em que as nossas obras serão pesadas. Será o exame do que fizemos com o tempo, os dons, os recursos e as oportunidades que Deus nos deu. Coríntios 5:10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E em 1 Coríntios 3, 13 e 15, o apóstolo Paulo adverte que nossas obras serão provadas pelo fogo. Aquilo que for palha será queimado, o que for ouro permanecerá. Derek Prince ensinava que muitos cristãos vão entrar no céu, mas de mãos vazias, salvos, sim, mas como quem escapou de um incêndio, porque viveram para si, negligenciaram o chamado, não frutificaram, não obedeceram ao Espírito. É por isso que a vida aqui na Terra não pode ser vivida como uma corrida atrás de prazer ou sucesso terreno. Cada dia é uma preparação para esse tribunal. Cada palavra, cada atitude, cada decisão está sendo registrada nos céus. O que você faz com o seu tempo, com sua fé, com o chamado que Deus colocou em suas mãos? Derek Prince dizia com temor: o galardão não é automático. Deus recompensará os fiéis, não os negligentes. Ele entendia que a eternidade começa agora. A forma como você vive hoje determina como você reinará com Cristo por toda a eternidade. Não se engane, irmão. Ser cristão não é apenas frequentar cultos ou conhecer doutrinas. É viver como servo fiel, como soldado em guerra, como mordomo que administra os bens do Senhor. Porque um dia, e muito em breve, você estará diante dele.
face a face, e ele perguntará: o que você fez com o que eu te dei? E nesse momento não haverá mais desculpas, só restará a verdade e o desejo ardente de ouvir aquela frase: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O clamor do Espírito Santo para esta geração. Chegamos ao fim desta mensagem, mas talvez, meu irmão e minha irmã, este seja apenas o início de uma mudança eterna na sua vida. Você não ouviu estas palavras por acaso. Deus está te chamando com urgência. O Espírito Santo está batendo a porta do seu coração, dizendo: acorda, desperta, prepara-te. Estamos vivendo os últimos minutos do relógio profético. Derek Prince, com sua clareza bíblica e temor a Deus, não pregava para entreter. Ele pregava para despertar. O arrebatamento não é ficção. A grande tribulação não é teoria. O tribunal de Cristo não é simbólico. Tudo isso está à porta. E o que você vai fazer com essa verdade? Talvez você tenha se afastado. Talvez tenha vivido no piloto automático espiritual. Talvez tenha deixado a rotina, os problemas e os prazeres desta vida te anestesiarem. Mas hoje, em nome de Jesus, volte. Hoje é dia de arrependimento, de santificação, de recomeço. Deus ainda está te dando tempo, mas esse tempo é agora. Seja radical. Comece hoje mesmo com 3 passos práticos. Ore diariamente com sinceridade, não com repetições vazias, mas com o coração rasgado diante de Deus. Leia a palavra com fome, mesmo que seja um capítulo por dia. Comece por Mateus e deixe o Espírito Santo falar contigo. Se afaste do pecado e do que te afasta de Deus. Rompa com tudo que tem roubado sua comunhão. E mais, fale sobre isso com alguém. Envie este vídeo para pelo menos 3 pessoas. Escreva nos comentários: Senhor, eu quero estar pronto. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Não por algoritmos, mas porque esta mensagem precisa alcançar quem está adormecido. Lembre-se, o céu é real, o inferno é real. A eternidade é longa demais para ser ignorada. Jesus está voltando e o Espírito Santo está preparando os santos. Que o Senhor te desperte, te renove e te fortaleça, e que quando a trombeta soar, você esteja com as vestes limpas, a lâmpada acesa e o coração ardendo de amor por Cristo. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Apocalipse 22, de 17